Bom dia, hoje são 27 de agosto de 2014, quarta-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, transparente, cristalina. Portanto, mais um vídeo sobre religião. Antes, quero aqui mandar um abraço para o internauta que se apresenta aí no YouTube, Sociedade Rebelde. Sociedade Rebelde. Um abraço aí para ele, que está sempre atento aí aos meus vídeos. E para começar aqui, vamos com Elvis Presley. Kiss me quick, I who still have his feelings. Close your lips, lips I long to meet alone. Cause tomorrow there's me sore and sender, loud conspiring, Egypt sender. Kiss me quick, because I love you so. Kiss me quick, and make my heart your grazer, side the soul, and aspirons so long. Muito bem, estou aqui mostrando em vários vídeos alguns erros, né, que estão ali presentes no que chamamos de criacionismo, né? Os dois relatos lendários, fictícios, que estão em Gênesis, capítulos 1 e 2, né? Estou mostrando ali que duas pessoas escreveram esses relatos, né? Obviamente, pessoas diferentes. Nada de Moisés, isso aí é apenas pura tradição. Pois bem, o primeiro escriba hebreu, que escreveu o primeiro relato, que está no capítulo 1 de Gênesis, ele ali tratava a divindade por Elohim. E Elohim significa plural, deuses, e não apenas um deus. Daí a tradição eloísta. O segundo escriba, ou seja, a segunda pessoa que escreveu outro relato, e muito diferente, que está no capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 4, ali, essa outra pessoa, esse outro escriba, tratava a divindade por Javé, Deus Javé, Senhor Deus, Deus Javé. Então aí, dois relatos diferentes, inventados pelos escribas. Neste vídeo aqui, vou explicar a palavra dia, a criação de todas as coisas aqui em 6 dias. Por que eu estou mostrando esses erros aqui, inúmeros erros da Bíblia? Por que eu estou fazendo isso? Por uma razão bem simples. Líderes religiosos, principalmente líderes evangélicos e protestantes, dizem nas igrejinhas aos fiéis que a Bíblia é um livro atualizadíssimo, que tudo o que ocorre hoje no planeta Terra está descrito na Bíblia, que a Bíblia é um livro profético, que a Bíblia é um livro de ciências, astronomia, astrofísica, que o que está aqui no que chamamos de criacionismo é a pura verdade, aconteceu do jeito que está aqui. Tudo isso é pregado nas igrejas, puras fantasias, e lamentavelmente os fiéis vão acreditando nessas bobagens. Qualquer teólogo sério, qualquer historiador sério de religião, qualquer arqueólogo bíblico sério, qualquer astrônomo, vendo isso aqui, sabe muito bem que isso aqui são relatos simples, relatos escritos há muitos e muitos anos pelas pessoas com aqueles recursos limitados. Daí inúmeros erros que estão aqui. Isso aqui não pode jamais ser ensinado, por exemplo, em escolas, em cursos de ciência. Ensinar isso aqui é uma loucura.
não é? Muito bem. Então aqui vamos a mais um erro que ocorre por aí. A gente vê em livros religiosos, livros impressos por igrejas, né, editoras evangélicas e protestantes, em que ali a palavra dia que está aqui no criacionismo, uns dizem que isso aqui significa realmente o dia de hoje, né, como nós conhecemos hoje, que é um dia de 24 horas, não é isso? Muito bem, já outros, em outros livros aí a gente vê que já esses livros caem no mundo da fantasia. Porque como aqui os relatos são infantis, são ingênuos, repletos de erros, esses aí, escritores religiosos de igrejas evangélicas e protestantes, querem passar para o fiel que a expressão dia aqui não significa, isso aí é um número bem reduzido, não significa ali um tempo de 24 horas, que o dia aqui pode representar milhares e milhares de anos, e não apenas a fração de tempo que nós conhecemos por 24 horas, né? Esses aí, em número bem reduzido, estão completamente errados. Já a maioria acerta, dizendo que a palavra dia aqui significa realmente o mesmo dia que hoje nós conhecemos, que é o dia de 24 horas, correto? E vou explicar aqui por quê. Então vamos aqui ao primeiro relato lendário, fictício, do escriba aqui, né? Escrevendo o que está aqui. Gênesis capítulo 1, o primeiro relato, né? Muito bem. Você vê o seguinte, o povo hebreu, aqui na civilização hebraica, o povo hebreu, por tradição, repousava no dia de sábado, por tradição, correto? No dia de sábado. Pois bem, então o escriba, quando teve a ideia de escrever o que está aqui, como ele vivia num meio social em que ali se respeitava o dia de sábado, o povo repousava no dia de sábado, trabalho algum no dia de sábado, então o escriba, ao fazer este relato aqui, ele obviamente começou a imaginar aqui a criação das coisas no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia. E parando aqui a criação no sétimo dia. Por quê? Porque eles guardavam o dia de sábado. Se eles guardavam o dia de sábado, eles tinham que fazer um relato aqui de criação, colocando as coisas criadas do primeiro ao sexto dia. E aqui o Deus Javé, e no caso aqui o Deus Elohim, descansando no sétimo dia. Então tudo isso aqui, a criação do que está aqui, no primeiro dia, no segundo dia, assim por diante, é invenção, imaginação do escriba, fazendo com que todo esse processo aqui de criação termine no sexto dia, porque o escriba guardava o dia de sábado. Então se você vê aqui, nesse relato que está na Bíblia, você vê que essa é a intenção do escriba. No primeiro relato aqui, no capítulo 1, a intenção do escriba é colocar o dia de sábado em destaque. O escriba aqui, ele não está preocupado se o sol apareceu no primeiro dia, se o sol apareceu no quarto dia, se havia uma luz aqui no primeiro dia, separando o dia das trevas, o dia da noite, porque o que separa realmente, a gente vê dia e noite, é o próprio sol, não é? A luz solar. Então o escriba aqui não estava preocupado com nada disso. Se o homem tinha aqui apenas 2 dias a mais do que o sol, a idade do homem, uma loucura, né? O escriba, coitado, ele não estava preocupado com isso. Ele aqui, o escriba, não estava narrando aqui uma aula de astronomia. Daí os erros incríveis. Você pode olhar direitinho aqui nesse enunciado, nessa narrativa da criação lendária, que a intenção do escriba é supervalorizar, é colocar em destaque o dia de sábado. Qualquer teólogo sério sabe disso.
a intenção do escriba aqui não é a própria criação imaginativa dele das coisas, mas colocar em destaque o dia de sábado. E assim ele o faz em toda a narrativa. Vou explicar aqui. Veja como a intenção do escriba é essa. Veja aqui, Gênesis capítulo 1, vamos lá. Olha aqui o que ele diz. Eu coloquei aqui entre parênteses, reticências, para dizer que o que vem aqui, as palavras, no momento, não são importantes. O destaque é para o que está aqui. Então veja aqui, ó, no versículo 5 de Gênesis, capítulo 1, versículo 5, temos, houve tarde e manhã o primeiro dia. Veja aqui o que o escriba escreve. Ele coloca em destaque, houve tarde e manhã o primeiro dia. Aqui ele coloca como criação, aqui o Deus criando a luz, não é? E a luz separando ali o dia das trevas, trevas, noite, né? Só que essa luz aqui, no mundo do escriba que escreveu o que está aqui, já era o próprio sol. Já era o próprio sol, a luz aqui, né? E nessa narrativa fantasiosa, ele colocou aqui o sol, coitado, né? Aparecendo apenas no quarto dia. Mas aqui a luz já era a do sol. Pois bem, então aqui ele diz que apareceu a luz, que Deus criou a luz. E que essa luz separou o dia das trevas, né? O dia da noite. E que houve tarde e manhã o primeiro dia. Então você vê aqui que a expressão dia aqui, no relato, é o mesmo dia que nós temos hoje. É o dia de 24 horas. Tanto é verdade que o povo hebreu, a civilização hebraica, referia-se a dia, o tempo de 24 horas, com a expressão tarde e manhã. A expressão tarde e manhã era a expressão utilizada pelo povo hebreu para designar o dia de 24 horas. Então esse dia aqui nada tem a ver, nada significa com milhares e milhares de anos, como alguns dizem por aí, enganando os fiéis. O dia aqui é o próprio dia que temos hoje, de 24 horas. O dia que, na civilização hebraica, era tratado por tarde e manhã. Hoje nós contamos assim o dia, não é? Manhã, tarde e noite, não é isso? Nós temos essa nomenclatura para se referir ao dia de 24 horas, não é isso? A gente diz manhã, tarde e noite, não é? O povo hebreu dizia tarde e manhã. Quando ele dizia tarde e manhã, estava se referindo ao mesmo dia de hoje, de 24 horas. Muito bem, vamos para o versículo 8. A mesma coisa. Veja como o escriba, em toda a narrativa dele, ele coloca em destaque os dias até chegar ao sétimo dia, que é o dia de sábado. Porque esse é o clímax, é o ápice da narrativa bíblica. Ele quer valorizar o dia de sábado e não as coisas propriamente existentes. Veja aqui de novo a repetição, houve tarde e manhã o segundo dia. Olha aqui, o mesmo dia de 24 horas. E ele coloca aqui, tarde e manhã, porque essa era a expressão usada. Aqui, ele coloca na imaginação dele, o Deus aqui, Elohim, criando o firmamento, as águas superiores, melhor dizendo, criando as águas superiores e as águas inferiores. E sabemos que não há águas superiores, As águas superiores são as águas inferiores, que sobem por meio da evaporação. Então veja aqui, mais uma vez, o escriba sempre coloca a expressão em destaque. Houve tarde e manhã o segundo dia, porque ele quer valorizar aqui a expressão dia até chegar ao sábado. Vamos ao versículo 13, a mesma coisa. Olha aqui como ele coloca em destaque a expressão. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Olha aqui, sempre assim, o terceiro dia. Aqui ele coloca o Deus Elohim
criando aqui as plantas, né? As árvores, não é isso? Relvas, e dando fruto aqui no mesmo dia, né? Você vê aqui na imaginação do escriba, né? E produzindo frutos no mesmo dia. Pois bem, e aqui ele coloca a expressão, ó, tarde e manhã, porque tarde e manhã significava o dia de 24 horas na civilização hebraica. Vamos agora para o versículo 19, não é? A mesma coisa, olha a repetição. Houve tarde e manhã o quarto dia. Olha aí, o dia de 24 horas. E aqui ele coloca o escriba, na inocência dele, coloca aqui o Deus Elohim, criando o sol, criando a lua, criando as estrelinhas, né? E aqui os inúmeros erros, né? Que já mostrei no quarto dia. Então você vê que a intenção do escriba não é destacar as coisas criadas pelo Deus Elohim. Não, a intenção dele é aqui fazer uma narrativa e dando destaque aos dias, até chegar aonde ele quer, que é o dia de sábado. Muito bem, no versículo 23, a mesma coisa, o escriba colocando em destaque o dia. Ele diz, ó, houve tarde e manhã o quinto dia. Veja aí sempre a expressão aqui, ó, dia, né? E tarde e manhã, porque assim eles contavam o dia lá. Eles contavam o dia. Então aqui, ó, ele criou o quê? No quinto dia, o Deus Elohim, na imaginação do escriba, criou aqui os animais marinhos, né? E as aves, no quinto dia, não é isso? Muito bem. Agora veja aqui o versículo 31. A mesma coisa, olha a repetição do escriba. Houve tarde e manhã o sexto dia. Olha aí, houve tarde e manhã o sexto dia, que é o último dia da criação, aqui. Então aqui, segundo a imaginação do escriba, o Deus Elohim criou aqui animais selváticos, animais domésticos, e criou também aqui o homem, né? Macho e fêmea ao mesmo tempo, no sexto dia, ou seja, numa sexta-feira. Então, se você analisar direitinho a narrativa aqui do escriba, a intenção dele era colocar em destaque o dia. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia e sexto dia, até chegar aonde ele queria, que era o dia sétimo, o dia de sábado, que ele, escriba, guardava, já que morava numa sociedade hebraica. E aqui, muito bem, veja, em Gênesis capítulo 2, versículo 2, chegamos aqui aonde o escriba queria colocar em destaque o sétimo dia, o dia de sábado. E diz assim, ó, e, olha o versículo 2 de Gênesis 2, e, havendo Deus terminado no dia sétimo, olha aí, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou, olha aqui, ó, descansou nesse dia de toda a sua obra que fizera, que tinha feito, não é? E aqui o versículo 3, e abençoou o dia sétimo, olha aqui, e abençoou o dia sétimo e o santificou. Então você vê que a narrativa aqui, a intenção do escriba, não era fazer aqui uma narrativa do jeito que a coisa aconteceu, porque aqui os erros são inúmeros, né? Coisa profundamente ingênua. O que ele quis aqui é colocar a criação, criar essa criação aqui, essa narrativa, destacando os dias, até chegar ao dia mais importante, que é o sétimo dia, o dia de sábado. Então a palavra dia aqui significa realmente o tempo de 24 horas, tal como nós hoje o conhecemos. É o mesmo dia, é o mesmo tempo. E no mundo da Bíblia, eles tratavam cada dia pela expressão tarde e manhã, 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 tarde e manhã. Empregava essa expressão para o dia de 24 horas. Portanto, aqui a pura realidade. O problema que muitos líderes religiosos inventam
Porque como isso aqui é uma infantilidade, é uma ingenuidade, né? Por exemplo, árvores aqui produzindo frutos no mesmo dia, no mesmo dia, e sem o sol ainda, né? Não existe vida sem o sol, aqui na terra não existiria terra sem o sol, e aqui a árvore produzindo frutos no mesmo dia em que foi, entre aspas, feita, isso aqui é uma loucura, não é? Então, para evitar essa loucura aqui, líderes religiosos, querendo dar um ar de seriedade a isso aqui, inventam que o dia aqui não significa o tempo de 24 horas, mas pode significar aí milhares e milhares de anos. Tudo isso bobagem. A intenção do escriba não foi essa. E dia aqui é o dia realmente de 24 horas. Veja a loucura que está aqui, né? Tudo aqui tem a mesma idade. Veja a loucura, né? Ó, o sol, por exemplo, aqui, que veio aparecer aqui apenas no quarto dia, e ele já existia no primeiro, mas veio aparecer apenas no quarto dia, o sol, a estrela chamada Sol, no quarto dia, o homem no sexto dia, ou seja, o homem é mais velho apenas 2 dias que o Sol. Veja a loucura da Bíblia, né? E assim por diante, né? O homem é mais velho do que a lua apenas 2 dias, né? Veja a loucura. Na verdade, o Sol é muito mais antigo, muito mais que a própria Terra. O Sol tem aí, vamos colocar, 7 bilhões de anos, e a Terra 4,5 bilhões de anos. Então, quando havia Sol no seu início, não havia o planeta Terra. E aqui, completamente uma loucura, não é? E tudo com a mesma idade, né? E os erros aqui são inúmeros, né? Estou apenas mostrando alguns. Então, bote na cabeça uma coisa. Essa expressão dia, que está no relato lendário aqui da criação, em Gênesis capítulo 1, realmente significa o tempo de 24 horas. O tempo que nós conhecemos hoje. Tanto é que o povo hebreu usava a expressão tarde e manhã para designar o dia de 24 horas. Nesse aspecto aqui, em relação ao dia de 24 horas, os adventistas do sétimo dia, que é mais uma ilusão, eles aí estão corretos, dizendo que isso aqui realmente é o dia de 24 horas. E que tudo aqui tem a mesma idade, né? Sol, lua, luz, nebulosas, o universo tem a mesma idade do homem, né? Apenas ali uma questãozinha de 2 dias. Essa loucura aqui. Só que isso aqui não pode ser levado a sério, porque isso aqui é apenas uma narrativa fantasiosa criada pelo escriba. A intenção do escriba aqui não era enganar ninguém, mas descrever aqui, narrar, né? Fazer uma narrativa fantasiosa de como as coisas apareceram. E como o escriba estava numa sociedade em que o povo ali repousava no dia de sábado, aí o escriba, em seu relato aqui infantil, colocou aqui o Deus criando todas as coisas a partir do primeiro dia e terminando no sexto dia, e o Deus descansando no sétimo dia. Você vê a expressão aqui, descansar. Essas lendas da Bíblia, essas narrativas, todas elas derrubam a onisciência de Deus, derrubam a onipresença de Deus e derrubam a onipotência de Deus. Vou mostrar isso em vários vídeos, né? E aqui é um exemplo, ó. Quando o escriba coloca aqui que o Deus Elohim ficou cansado, ó, que ele resolveu descansar no dia de sábado, aqui está derrubando a onipotência do Deus Elohim. Porque os deuses, aqui na imaginação do povo, o homem cria deuses e coloca poderes fortes nesses deuses, né? E aqui o homem coloca no Deus Elohim a onipotência, que ele é muito potente. Só que quando começa a narrativa, e aqui na Bíblia eu vou mostrar isso em vários vídeos, aí as narrativas vão derrubando a onipotência do Deus, vão derrubando a onisciência e vão derrubando a onipresença. E aqui, ó, o escriba coloca aqui Deus, ó, o Deus Elohim, ficou aqui muito cansado, porque fazer sol, fazer a lua, fazer os planetas, né, que eles não viam não viam aqui nesse momento da Bíblia, e fazer luz, água, etc., realmente dá muito trabalho. E aqui o Deus Elohim ficou cansado, muito cansado, e descansou
no dia de sábado. Você vê aqui a infantilidade do escriba, né? Porque isso aqui é imaginação dele, né? Deus algum existe e os deuses não ficam cansados, porque não existem, né? Deuses são produtos da imaginação humana. O homem colocou aqui uma característica dele, homem, e empregou ao Deus aqui. Ou seja, o homem se cansa. O homem trabalha e fica cansado, né? Já que o homem trabalha e fica cansado, o escriba colocou aí essa característica no Deus aqui, ó. Já que o homem trabalha e fica cansado, então o Deus aqui, Elohim, trabalhou e também ficou cansado, né? Você vê. Portanto, aí mais um vídeo esclarecedor e vamos para o próximo, né? Um abraço aí ao internauta Sociedade Rebelde, né? Eu acho que ele deve gostar do James Dean, Sociedade Rebelde, né? Naquele filme, né? O grande James Dean, já falecido, né? Portanto, aí mais um vídeo e vamos terminar aqui com Elvis para Are You Lonesome Tonight? Elvis. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drift apart? Does your memory stray to a Braga summer day? And I kiss you and call you sweetheart. Muito obrigado.